Então vamos lá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aí à nossa segunda live da nossa live de aquecimento, que hoje é o nosso segundo encontro, na realidade, entrevistando o aluno. Nós estamos fazendo aí 2 lives por dia, no total de 20 lives. Fizemos 2 lives ontem, às 13 horas, às 19 horas. Hoje, às 13 horas, vamos entrevistar aí uma aluna nossa, a Keila Pereira, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Ela que é psicóloga, ela já fez mais de 100 atendimentos com análise DISC, e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente a sua experiência para você perceber e você verificar também se essa metodologia é para você. Essa metodologia de perfil comportamental com a metodologia de William Moulton Marston. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e eu vou agora chamar aqui a Keila para ela poder entrar junto com a gente e bater um papo aí. Espero que a gente possa contribuir com todos vocês que estão aí participando junto com a gente, tá bom? Keila, vem para cá, seja muito bem-vinda aí, se apresenta para o pessoal conhecer um pouquinho quem é Keila. E uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, Keila, quando eu inicio né, uma entrevista com um aluno, eu sempre gosto de saber, tenho uma curiosidade, como você me conheceu? Como é que Luiz Vicente chegou até você? Vamos lá, né? Aí. Boa tarde a todos, boa tarde, Luiz. Eu sou a Keila Pereira, sou de Uberlândia, eu sou psicóloga. Atualmente eu trabalho com psicoterapia de adultos e gestão de pessoas, específico recrutamento, seleção e treinamentos, Luiz. Palestras, treinamentos, cursos, formações. Como que eu conheci o Luiz, né? Conheci o Luiz por meio das redes sociais, pelo Instagram. Né? Então, chegou para mim aí o material do Luiz, né, falando da formação gratuita, antes de ser o DISC Advanced, né, quando o Luiz fazia as formações aí online gratuitas, e eu tive curiosidade de conhecer o trabalho do Luiz. Foi quando eu participei da primeira formação em que eu tive acesso, e depois eu não parei mais de acompanhar os trabalhos, né? E a gente tem aí uma parceria hoje, que eu estou instrutora credenciada aqui em Uberlândia região para ministrar a formação de analista comportamental presencial. Então, é um grande prazer para mim hoje contribuir com essa, vamos dizer assim, com essa disseminação da metodologia DISC por Uberlândia região, né? Com essa pequena fatia do bolo, né, Luiz? Ô, Keila, tu lembra mais ou menos quanto tempo faz, mais ou menos, que tu me conheceu? Tem mais Luiz, de um ano? Tem 1 ano e meio, acho que 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio, mais ou menos. Em agosto de 2022, Show. que eu fiz o meu mapeamento, né? Tive acesso à ferramenta, ao meu relatório completo, e foi nesse período. Tu já conhecia a metodologia DISC antes da formação gratuita? Luiz, eu conhecia a metodologia quando eu trabalhava com RH, né? Quando eu fui avaliada. No entanto, eu até comentei isso na formação, eu comento isso com as pessoas para quem eu vou dar o curso, né? Que a minha devolutiva, ela não foi feita por especialistas. Então, assim, por especialistas do desenvolvimento humano. Então, eu senti que realmente a devolutiva, ela não foi, vamos dizer assim, satisfatória. E foi naquela indignação minha de conhecer um pouco mais a ferramenta, o instrumento, que eu queria entender um pouco mais até do meu resultado. Então, foi aí que eu, quando conheci o seu material, a sua ferramenta, é que tudo fez sentido para mim. Né? Eu falo que as cortinas se abriram quando eu conheci a sua ferramenta, né? O seu curso, a sua metodologia, a sua forma de conduzir e de dar as devolutivas dessas análises de perfil. É interessante isso que você falou, Keila, porque para quem está vendo aqui a gente conversando, Keila, como ela falou, né, gente, ela é psicóloga e existem alguns mitos em relação à análise comportamental DISC e à psicologia, tá? Algumas pessoas pensam que para aplicar a análise comportamental DISC precisa ser um psicólogo. Eu tenho alguns alunos, inclusive, que quando vieram conhecer o nosso trabalho, falou assim, Luiz, muitas vezes eu queria aplicar a análise DISC e eu achava que só quem poderia aplicar era um psicólogo. E aí eu quero já aproveitar aqui esse momento, né, para quem está vendo o nosso conteúdo pela primeira vez, para quem está chegando aqui agora, desmistificar algumas coisas, tá? A análise comportamental DISC, né, a teoria DISC, ela foi criada sim por um psicólogo, PhD, né, doutor em psicologia, que era o William Moulton Marston. E ele é o detentor dessa teoria. E através dos estudos que ele fez, ele lançou o livro As Emoções das Pessoas Normais. Mas o trabalho voltado para o estudo do comportamento humano de William Moulton Marston, ele é voltado para pessoas normais. Ou seja, ele não trabalha a parte patológica, síndromes,
ele não trabalha para alguma doença pré-existente, ele não diz se você é uma pessoa mais inteligente ou menos inteligente, ele não diz a sua personalidade. Então, para esses estudos, existem instrumentos, existem testes desenvolvidos, criados através da psicologia. Ou seja, isso são outros estudos. Porque quando a gente fala sobre o estudo do comportamento humano, ele abrange várias teorias, várias metodologias, várias nuances. É uma área muito ampla do estudo do comportamento humano. Mas a área que nós vamos trabalhar durante a nossa formação gratuita, ela é baseada especificamente na teoria DISC. E esta teoria, ela não é uma teoria que é desenvolvida pela psicologia. O Conselho Regional de Psicologia, ele só reconhece os instrumentos, os testes desenvolvidos por eles. Então, um psicólogo, ele não pode aplicar a análise DISC, né, a ferramenta, o relatório, dizendo ao paciente ou cliente que é uma ferramenta da psicologia, porque não é. Ela complementa, sim, o trabalho do psicólogo, ela auxilia o psicólogo. Nós temos centenas de psicólogos, né, inclusive mestres em psicologia, que são nossos alunos, que usam nossa metodologia, mas eles usam como uma ferramenta complementar o trabalho que eles já fazem, mas não uma ferramenta que substitui um instrumento da psicologia. São coisas diferentes. E o Conselho Regional, ele não reconhece o DISC porque não é um instrumento desenvolvido por eles. Como não foi desenvolvido por eles, eles não têm a patente do instrumento, eles não podem reconhecer, nem muito mesmo dizer se é certo ou se é errado. Então, só para deixar a validação, né? Só para deixar isso claro, que algumas pessoas têm dúvidas. Inclusive, Keila, agora eu acho que foi em novembro, ou foi em outubro, não lembro agora exatamente, para quem está aqui no meu canal aqui do LinkedIn, vendo a gente aqui ao vivo e vai também ver essa gravação, teve um psicólogo, que inclusive veio no meu privado, e mandou uma mensagem. Olha, você é psicólogo? Você pode falar sobre a ferramenta DISC? Essa ferramenta não é da gente que é psicólogo? Aí eu fui lá, educadamente, dei uma formulada para ele, contei a historinha para ele sobre a metodologia. E eu já tive alguns haters que vêm no privado, às vezes vai lá nos comentários, nos anúncios, mas você não é psicólogo, você não pode falar sobre esse assunto, isso é um assunto só da psicologia, e começa, às vezes, o burburinho, né? E a gente vê, muitas vezes, que muitos psicólogos, eles não conhecem, né, a fundo sobre a metodologia do DISC. Eu tenho vários psicólogos que aplicam DISC que antes da formação eles não conheciam. Por isso que eu te perguntei, tá? Aquele assim, tu conhecia. Como também, exemplo, quando a gente fala análise comportamental DISC, essa teoria, quando a gente coloca no Google, análise comportamental DISC, tem diversos conteúdos voltados para o RH. Mas muitos profissionais da área de gestão de pessoas, da área de recursos humanos, não conhecem a análise DISC. Tá? Eu lembro a nossa de Salvador. Ela trabalhou 17 anos com uma multinacional na área de gestão de pessoas e ela não conhecia o DISC. Incrível. Mas como eu te falei, eu conheci por eu ter sido avaliada, né? Aplicar uma ferramenta quando eu era coordenadora de RH numa empresa, né? E, no entanto, quando fizeram a devolutiva não foi satisfatória. E aí depois, a partir de então, eu comecei a estudar e procurar para poder entender qual era o meu resultado, né? Que resultado era aquele, né? Eu estava no cargo certo? Eu era o perfil para aquela vaga, né? E aí eu comecei a estudar. E foi fantástico, porque a partir de então não parei, né? Depois fiz a minha transição, né, de CLT para autônomo. Hoje eu estou empreendendo, né, com a psicoterapia de adultos e com a parte de gestão de pessoas com consultoria, né? Então, hoje eu trabalho para algumas empresas aqui de Uberlândia e região, com recrutamento e seleção, com palestras, treinamentos. Então, hoje eu utilizo essa ferramenta, fiz a formação, né, com você. Hoje a gente também está ministrando a formação aí presencial. E aí, hoje, com toda essa condição de ter entendido o meu resultado e, a partir de então, de ver o quanto essa ferramenta é transformadora, quanto essa ferramenta é reveladora sobre o comportamento humano, né, o quanto ela faz a gente enxergar, de fato, as nossas habilidades, as nossas competências, os nossos pontos de melhoria, os nossos medos,
anseios e motivações, e a partir disso eu falei, caramba, eu acredito, eu vi que funcionou, né? Para mim foi um resultado incrível, eu falei, vou levar isso para mais pessoas. Foi aí que a nossa ideia se encontrou, a nossa proposta aí se encontrou. Keila, e olha só, tu sente alguma diferença antes de você utilizar o DISC dentro dos teus atendimentos com os teus pacientes? Tu sente alguma diferença antes e depois, ou quanto isso agregou para você dentro do teu trabalho, ou até mesmo como diferencial? Porque eu falo assim, como diferencial, o nosso foco, né, com a metodologia, a gente está focando muito na parte de negócios, na parte de geração de renda, geração de receitas, uma renda extra, um ganho a mais, para usar análise comportamental. E aí o que é que eu percebo? Mais de 90% das empresas, elas não conhecem a ferramenta do DISC, né? Embora algumas empresas tenham profissionais de RH, de gestão de pessoas, mas elas não conhecem a ferramenta. E muita gente também pensa que a ferramenta ela é exclusiva para o RH, para a gestão de pessoas. E nós temos vários casos aí de alunos nossos que aplicam ela em diversas outras áreas e enxergam isso como uma oportunidade. Outros dizem assim, caramba, Luiz, eu tive realmente dificuldade na minha transição de carreira, de entender realmente aquela área que eu queria atuar. Às vezes eu não entendia porque eu tinha alguns conflitos naquele trabalho, porque às vezes eu tinha chateação, chegava cansado, chegava com a cabeça já explodindo, porque às vezes tinha problemas de saúde. E eu não entendia isso. E depois que eu entendi o meu comportamento, eu vi que eu estava no lugar errado. E vi que eu poderia, ao invés de fazer uma transição de emprego, mas eu poderia ajudar outras pessoas que também estão passando por isso. Tu percebe dentro do teu trabalho alguma evolução, mudanças, quando tu começou a aplicar essa metodologia? Luiz, percebo, e assim, não são muitos casos, mas em alguns casos, quando a gente vê uma certa rigidez de mentalidade, uma rigidez cognitiva, uma rigidez, às vezes, até nessa percepção da pessoa se enxergar no resultado do teste, dela se ver, se reconhecer no resultado do teste, às vezes dá um pouco mais de trabalho. Mas isso, quando eu estou atendendo, por exemplo, um cliente em psicoterapia, a gente vai trabalhar toda essa aceitação dele e até que chega um momento em que ele fala assim, ó, agora eu estou entendendo meu resultado, agora eu estou entendendo o que eu vi lá naquele relatório e até então eu não aceitava. Muitas vezes falam, eu não gostei do resultado do meu teste, não gostei do que apareceu aqui. Então, assim, a gente também vive isso. Mas e quando a pessoa reconhece, é fantástica a mudança. Assim, ó, incrível o que ela consegue fazer de mudança de comportamento, de adaptação, depois que ela consegue se reconhecer no relatório dela, no resultado, tá? Então, assim, é muito bom. Já tem outros que têm mais facilidade. A hora que vê o resultado, fala assim, nossa, agora eu entendi tudo. E às vezes estava sofrendo, passando por um momento assim de conflito na empresa, né? Por estar no lugar errado, né? Estar desempenhando as atividades que talvez não era expertise dele, não era facilidade dele, não era habilidade maior, né? E aí ele começa a entender isso e começa a buscar o seu lugar no mundo, né? Eu costumo falar assim, né? É muito bom quando a gente encontra o nosso lugar no mundo, né? E eu falo que a ferramenta diz que ela possibilita isso. Show. Deixa eu aproveitar com o pessoal que está aqui com a gente aqui ao vivo, até mesmo depois quem está vendo a gravação. Pessoal, escreve aí nos comentários de qual região vocês estão falando e escreve aí também qual a tua área de atuação. Só para a gente ter um norte aí de quem são as pessoas que estão chegando até esse vídeo, para a gente saber aí se está alinhado aí também a comunicação que a gente está trazendo aqui também com a comunicação deles. A gente está muito nessa linha realmente de atendimento de pacientes, como você mesmo falou, dentro da área que você atua, e realmente, quando a gente aplica o DISC no primeiro atendimento ali, no primeiro contato com o cliente, ajuda a gente a entender esse cliente de um jeito muito mais amplo. A gente consegue pegar um relatório ali completo, tem mais de 80 informações sobre o comportamento dele, e poder ter mais assertividade no atendimento com ele. Às vezes, por ele chegar, às vezes, um pouco, como é que eu posso falar? Recluso, um pouco mais fechado, um pouco mais calado no primeiro momento, a ferramenta nos ajuda a ler e interpretar as informações sobre ele na vida pessoal e na vida profissional, que muitas vezes ele demoraria 2, 3 encontros para poder ele se soltar. E a gente já tem essas informações logo de imediato e consegue usar isso a nosso favor na conversa com ele, lá no atendimento com ele. Faz sentido isso aí? Tu vem aproveitando esse espaço? Porque tu falou aí da psicoterapia. E eu conversando já com alguns alunos que trabalham na área da psicanálise, da psicoterapia, eles viram muita evolução nos primeiros contatos com os clientes quando eles aplicam o DISC junto com a anamnese.
Me contextualize. Até porque, Luiz, quando esse cliente vê que faz sentido, né, e a gente vai validando o tempo todo, né, a devolutiva com eles, as informações da devolutiva, quando a gente vai validando, é como se ele sentisse que a gente conseguiu perceber de fato o que ele traz, conseguiu perceber o conflito, conseguiu perceber a necessidade, né, qual que é a demanda. Então, isso é muito bom. E quando a gente leva isso para a área de gestão de pessoas, para a área de recrutamento e seleção, junto com o cliente, com o solicitante da vaga, o que a gente faz? A gente consegue ajudar essa pessoa na tomada de decisão. Porque, por exemplo, eu apresentei 3 candidatos no final de um processo seletivo, 3 candidatos, vamos dizer assim, com perfis aderentes à vaga. E aí eu vou sentar com aquele solicitante, com aquele cliente, e vou mostrar para ele cada perfil, né? A análise de cada perfil daqueles 3. E aí eu vou ajudá-lo, auxiliá-lo na tomada de decisão. Então, a partir do momento que ele vê aquelas informações sobre o perfil, ele começa a visualizar aquela pessoa lá na vaga, com aquela equipe, com aquela liderança. Então, ele começa também a ter aquela compreensão. O empresário, né, o cliente, o dono da empresa ou o gestor que solicitou o recrutamento, né, a seleção, e aí ele começa a ver se aquela pessoa vai ser funcional lá ou não, se ela vai ter um bom desempenho ou não, a partir desse trabalho que a gente faz. Então, assim, é fantástico o trabalho. É muito bom. Hoje tu atua só presencialmente e online? Como é o teu Hoje eu atendimento? atendo psicoterapia online e eu atendo presencial aqui em Uberlândia também. Como eu falei, né, a minha formação, a minha pós-graduação é psicodrama, então eu tenho hoje a escola de psicodrama aqui em Uberlândia, onde eu atendo na clínica escola, né, e na clínica particular também. Faço atendimento individual e em grupo também. Tu tens percebido, exemplo, dentro desse teu trabalho em grupo, tu vem aplicando DISC também com o pessoal ou mais no formato individual? Em grupo, Luiz, a minha prática não é tão grande, mais individual, né? E processo seletivo que a gente trabalha com volume, mas é mais individual mesmo, né? Tem um volume maior por ser vários candidatos, mas essa prática da aplicação do DISC em grupo, não, ela é menor. Entendi. É uma dúvida que alguns dos meus alunos perguntam, Luiz, como é que eu faço para aplicar a análise DISC em grupo? E eu sempre falo, olha, quando você for aplicar em grupo, é interessante você gerar o relatório, né, do grupo, gerar o relatório do pessoal, e quando você for dar a devolutiva em grupo, você fala sobre os 4 estilos comportamentais. Tanto a dominância, a influência, a estabilidade e conformidade, mas nunca pegar um relatório ali de uma pessoa sem autorização dela, mostrar e dizer A ou B é certo ou errado sobre o comportamento daquela pessoa, para não deixar ela, muitas vezes, né, ali em saia justa. Então, quando é Exato. em Quando grupo, a tem que ter gente um pouco de quando a cuidado. gente está na formação, a gente até pode aplicar, né, a análise em grupo, mas assim, quando a gente vai fazer leitura, está dando uma formação, você vai fazer leitura dos 4 fatores e vai fazer a interpretação dos gráficos, aí a gente faz aquilo em grupo. E se um ou outro autoriza, você está lá na projeção, olha, eu vou abrir teu gráfico aqui, só o relatório, para a gente poder mostrar os percentuais. Às vezes isso acontece, a pessoa autoriza, pode mostrar o meu, e aí a gente faz isso, mas desde que a gente esteja na formação, com autorização, aí é mais tranquilo. Beleza, Keila, então vamos lá. A gente fala um pouquinho para o pessoal, como é a parte do teu trabalho, né, a parte do teu atendimento. Na tua percepção, para quem está chegando agora, para quem... Eu estou vendo aqui já algumas pessoas aqui da área aqui da psicologia, né? Estou vendo algumas pessoas aqui, estou vendo aqui a Edmara, ela falou que é lá de Belo Horizonte e está estudando psicologia, já fez, inclusive, o perfil comportamental do DISC, a Karine, estudando de 7º período de psicologia. Quais são as dicas que tu daria? Quer dizer, quais dicas você pode dar para quem está chegando aqui agora, para quem está vendo esse conteúdo pela primeira vez, para quem vai participar da formação gratuita? Porque as pessoas às vezes dizem assim, é um conteúdo gratuito, será que vai ser um conteúdo muito raso? Será que ele vai meio que encher linguiça? Será que o conteúdo realmente vai me ajudar? Qual dica tu dá para as pessoas que estão aí em busca, né, de se conhecer melhor, em busca, de repente, de uma oportunidade para poder criar uma nova forma de ter ganhos, ou até mesmo fazer uma transição de carreira? Qual dica tu dá para essas pessoas que estão chegando aí, de repente vai ter acesso a esse conteúdo? Você Olha que já só. passou por esse processo, né? Sim, olha só, gente, a dica que eu dou para vocês, vou falar a partir da minha vivência, da minha experiência, que a gente vê muito conteúdo nas redes, no YouTube, no Instagram, no Facebook, às vezes que a gente já teve a experiência de ver e às vezes fala e quase não entrega. Mas com o Luiz é diferente, tá?
Com o Luiz, se vocês fizerem a formação gratuita, vocês vão ver o quanto ele entrega até demais, tá? Então, assim, uma das dicas que eu dou é assim, comecem pela formação gratuita, porque depois vocês vão entender e vão querer cada vez mais, tá? Esse material, o Luiz tem várias outras formações que ele trabalha, o Luiz trabalha com formação de coach, né? O Luiz trabalha com formações presenciais, tem instrutores hoje pelo Brasil inteiro fazendo essa formação presencial, então ele tem outras vertentes de trabalho, outros segmentos que vocês vão querer conhecer. Então, eu costumo também dizer, Luiz, que a primeira ferramenta de autoconhecimento que todo mundo deveria ter acesso é o mapeamento de perfil. Então, gente, não tem como você falar que está começando um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, se você não conhecer a análise DISC, se você não fizer seu mapeamento. Então, as minhas dicas são essas, tá? Façam o mapeamento de vocês, conheçam a formação e depois vocês vão escrever nos comentários aí, né, das páginas do Luiz, das publicações dele, que vocês vão ver que eu não estou aqui ajudando a vender, né, Luiz? Até porque o conteúdo é todo gratuito, né? O pessoal que tá aqui no canal do Instagram, vem pro YouTube, a gente tá aqui no YouTube. O conteúdo, gente, tá todo disponível de forma gratuita para vocês. Embora eu cobrava nessa formação gratuita o valor de 997, às vezes as pessoas veem ali o anúncio e dizem assim, ó, 997 por zero. O pessoal deve pensar, e não era, mas na verdade era. Eu tenho alunos meus do Disc Advance, né, que já pagaram R$ 997. Eu tenho alunos que já pagaram pela formação gratuita, né, o valor de R$ 1.200, quando ela era presencial. Eu cobrava R$ 1.200. Esse final de semana, a Keila fez um módulo dessa formação. E ela cobrou o quê? R$ 1.200, não sei agora. Esse valor, Luiz, esse valor que você colocou. Que ela colocou, ou seja, ela fez presencial. Vocês vão ter acesso ao conteúdo comigo ali 100% gratuito. Vocês vão ter acesso a uma apostila com quase 140 páginas, apostila novinha 2024. Vocês vão ter acesso a um sistema personalizado para vocês. Vocês vão ter acesso a 20 créditos dentro do sistema. Luiz, que créditos são esses, Luiz? Gente, todo sistema de análise de perfil comportamental DISC, ele trabalha à base de créditos. Algumas empresas no mercado mundial, elas cobram a mensalidade mais os créditos que você vai gerar. A nossa, vocês não pagam anuidade, não pagam mensalidade, você só paga os créditos que você utilizar. Mas eu sei que muitas pessoas que vêm para a nossa formação gratuita não têm condições nesse momento de comprar créditos, mas queria participar por completo. Então, eu decidi lá atrás, lá em 2020, quando eu comecei esse trabalho, de ser justo para todo mundo, independente do teu capital, independente do teu valor no bolso, eu trato todo mundo igual. Ou seja, todas as pessoas que se inscrevem para a nossa formação gratuita, eu libero o sistema, eu libero 20 créditos para gerar 2 relatórios. Primeiro, o seu relatório. E segundo, você pode gerar o relatório de qualquer outra pessoa que você desejar. O que é que eu sempre peço? Primeiro, gera o teu relatório e não gera agora o de outra pessoa. Por quê? Passa primeiro pelo processo. Por exemplo, Keila, hoje, se qualquer um que está aqui ao vivo aqui junto com a gente desejasse te contratar para tu gerar um relatório deles, com a devolutiva, quanto tu cobraria hoje em média? Luiz, hoje eu estou cobrando R$300 pelo relatório e pela devolutiva. Pois é. Vejam, Keila cobra R$300 do relatório com a devolutiva. Dentro da formação, vocês não vão pagar nada por isso. Vocês vão ter acesso a um relatório completo e vão ter acesso ainda a aprender como vocês conseguem fazer essa devolutiva igual o que ele está fazendo e vocês cobrarem também. E quando é que um cliente ele tem a necessidade de comprar de você um relatório, por exemplo? Quando você traz para o cliente uma solução que ele está buscando. Por exemplo, quando Keila ela apresenta a ferramenta, seja ela como psicóloga, seja ela como um recrutamento de seleção, o gestor ali, ele não quer saber o que é análise DISC. Ele quer saber qual é a solução que ela tem para o problema que ele está sentindo ali. Ele precisa de um colaborador. O método que ela vai usar é o segundo passo. Mas primeiro ele quer saber se ela consegue resolver. Então é algo que a gente sempre ensina para os nossos alunos. O cliente só compra algo de você quando você tem uma solução para algo que ele está precisando. Isso acontece com qualquer um da gente aqui. Ou seja, vocês vão participar de uma formação gratuita. Todo o conteúdo é gratuito. Slides, resumo de cada das aulas, sistema, relatório, apostila, certificado. Luiz, pago alguma coisa? Não. 100% gratuito. Aqui no link da descrição do canal do YouTube, da fanpage no LinkedIn, tem um link para vocês se inscreverem, para quem não se inscreveu ainda.
Para quem está aqui no meu canal aqui do Instagram, está só me ouvindo aqui, não está ouvindo aqui, porque a gente está aqui no YouTube. Lá na minha bio tem um link de inscrição. E 100% gratuito o certificado. Aqui não tem pegadinha. Agora, se vocês querem avançar mais, quer um conteúdo mais completo, quer realmente se especializar com essa metodologia, eu tenho sim o DISC Advanced, que é uma formação mais avançada. Como o próprio nome diz, é uma formação de especialista, tá? E a gente só libera, geralmente, inscrições Advanced depois que a gente conclui a formação gratuita. E a gente vai ter algumas surpresas durante essa nossa formação gratuita que nunca foi disponibilizado antes para nenhuma outra turma. Nenhuma outra turma teve o que vocês vão ter acesso nessa formação gratuita. Fica de olho, porque eu não vou revelar agora, mas fica de olho porque, para quem já me acompanha, para quem já participou de outras turmas minhas, sabe que eu sempre trago algo diferente, sempre trago algo novo. E você pode dizer assim, Luiz, eu já participei de outras formações tuas, eu já participei de outras formações gratuitas, eu já sou aluno teu. Eu posso participar dessa turma novamente? Pode. A gente sempre traz novos conteúdos. E, além disso, você sendo já de outra turma nossa, a gente te dá mais 20 créditos para que você possa ou fazer novamente o seu relatório ou você guardar para você usar com outra pessoa ou aplicar as estratégias que a gente ensina para que você possa aí ter mais resultados com essa metodologia. É isso aí, Keila. É isso aí. E eu falo para vocês, quem está ouvindo aí, quem está acompanhando, não percam, gente, não perca formação gratuita. E com certeza, o Luiz está prometendo coisa diferente, com certeza vai colocar. E coisa nova aí, como é que falou isso? Dessa vez tu tá... Aí, ó, aproveitem. Tu tá endoidando. O pessoal já diz que eu sou doido, porque eu às vezes prometo coisas que nem minha equipe tá sabendo. Mas eu gosto de inovar, coisa do influente. E se você está aqui junto com a gente também, chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, a gente tá essa semana e semana que vem, todos os dias, trazendo aí um novo conteúdo para vocês. Sempre na parte da tarde eu estou trazendo um aluno para que possa vir aqui junto com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência. Amanhã a gente vai estar com o Wellington Oliveira. Ele vai compartilhar um pouco com a gente também, como ele trabalha com a análise disso, ele tem um instituto. Então fiquem de olho, vai ser bem legal. Hoje à noite eu também vou estar compartilhando com vocês aqui um novo conteúdo também, uma live totalmente nova, onde nessa live eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo que eu nunca falei sobre esse tema antes, dentro das nossas lives de aquecimento. Onde eu vou falar o seguinte, como a análise comportamental, ela ajuda na falta de direção e clareza sobre o seu futuro profissional. Como é que você pode se beneficiar dessa metodologia quando você não tem ainda uma direção clara sobre o teu futuro profissional? E assim, é um conteúdo bastante edificante que vai te ajudar a você não só entender melhor essa ferramenta, mas você também ter algumas respostas que talvez nesse momento era o que estava faltando para que você possa aí deslanchar aí o seu 2024. E algumas pessoas perguntam para mim, Luiz, mas olha só, e qual o objetivo dessas lives que você vem fazendo? A gente percebe que muitas pessoas que estão chegando não conhecem a metodologia, não conhecem as oportunidades que ela pode gerar para você, não sabe os obstáculos que de repente elas podem enfrentar. E o que é que eu faço com essas lives? Eu sempre trago um conteúdo novo para que eu possa te preparar, para que eu possa realmente te alinhar. E dessa vez eu estou trazendo justamente alunos que estão no campo de batalha, alunos que estão colocando em prática a metodologia para compartilhar um pouquinho com vocês, um pouquinho da experiência deles. E isso, com certeza, vai agregar também para vocês. Porque às vezes são conteúdos que eles trazem aqui que vocês podem se espelhar, vocês podem lá perguntar, vocês podem lá conversar com eles depois, trocar ideia lá com eles. Se vocês depois quiserem conhecer mais, quiserem avançar junto com a gente, vocês vão ter acesso também lá dentro da comunidade, onde eles estão lá também, vocês vão poder pegar o contato deles também. Ou seja, é uma comunidade que a gente cria para que a gente possa crescer juntos. Além disso, uma novidade também para vocês que de repente está chegando aqui pela primeira vez. Dentro da formação gratuita, a gente, além do grupo de WhatsApp, onde só a nossa equipe trabalha, gera nas comunicações, a gente também cria uma comunidade dentro do Facebook. É uma comunidade onde lá na comunidade vocês podem se apresentar, vocês podem falar o nome de vocês, de onde vocês são, o que vocês fazem. Eu estou lá também nessa comunidade, junto também com a minha equipe, e lá a gente vai poder também agregar um pouco mais com vocês, tirar dúvidas para que vocês possam aí realmente chegar ainda mais alinhada durante a nossa jornada. Tá bom? Então, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, Keila, olha só, como é que tu acredita que vai ser 2024 para você aí?
junto com essa metodologia? O que é que tu está esperando aí? Começo de ano, muita gente começa agora, comecinho de janeiro já começar a fazer os planos para 2024. Como é que está o teu planejamento aí para 2024 com a análise DISC? Luiz, meu planejamento aqui em 2024, né, que é essa proposta nossa do instrutor credenciado Uberlândia e região, é fazer pelo menos mais 3 formações esse ano. Eu não sei se vão ser as 3 próximas aqui, Uberlândia, ou se nós vamos realmente distribuir essas formações aí pelas cidades vizinhas, tá? Então, assim, eu quero poder levar, sim, a formação presencial para mais pessoas. Eu quero que mais pessoas conheçam essa metodologia e possa poder aplicar e fazer disso oportunidade de negócio, autoconhecimento, mudança de vida e os objetivos que ela tem aí, que são pessoais, individuais, e que elas possam se beneficiar da metodologia. Estou vendo aqui o terapeuta e analista comportamental, acho que isso é o Fernando, se não me falha aqui a memória. O DISC Advanced tem sido divisor de águas, não só na vida financeira, mas principalmente na vida pessoal. Esse é o maior ganho de todos. Temos aqui também a Michelle. Michelle é a nossa aluna aí, estou vendo aqui pela foto aqui. Ela é a nossa aluna, acho que tem mais de um ano já. Trabalha na área financeira. O DISC mudou minha vida, foi uma chave para a mudança. Gente, inclusive, já dando um spoiler aqui para vocês, dentro do DISC Advanced, a Sheila, ela deu uma aula para a gente lá atrás, né, mostrando quais os caminhos que a gente pode percorrer para poder abrir um MEI, para quem de repente quer empreender, para quem quer dar um passo mais profissional com a metodologia, e ela ensinou para a gente como a gente consegue, né, abrir um CNPJ aí, empreender com o DISC aí na carreira. Então, Keila, vamos aí fechar com chave de ouro essa nossa aqui, live de hoje, essa entrevista aqui de hoje. Quero te agradecer de coração aí pela tua participação, tá? Obrigado mesmo. Eu sei que teu tempo é corrido. Gente, Keila deu um treinamento esse final de semana, sábado e domingo. Tava corrida aí, hoje tava um pouco adoentada. Já fez os atendimentos dela. Então, você realmente tá aqui junto com a gente. Eu senti o impacto da primeira turma, gente, mas foi tão gratificante que eu falo que o mal-estar de ontem valeu a pena. Então, assim, obrigado de coração por você ter cedido um pouquinho do seu tempo aí para estar aqui junto com a gente. Eu sei que da sua correria, sei que terminou aqui, você já vai correr para fazer atendimento aí com seus clientes aí. Gratidão. Eu até frisei bastante, né? Você hoje já fez mais de 100 atendimentos, né, com a análise DISC. Então, isso mostra realmente que você está ali no campo de batalha, está ali fazendo acontecer. E eu sempre falo o seguinte para os nossos alunos: quanto mais tu coloca em prática, mais você aprende. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais você também aprende, mais você ganha com isso e todo mundo se beneficia com isso. E a minha ideia é justamente essa. Quanto mais pessoas eu puder ajudar com essa metodologia, eu sei que mais pessoas também são beneficiadas também aí no mercado, e eu acho que essa corrente do bem, ela aí não pode parar. Show? Luiz, eu te agradeço pela oportunidade, tá? Espero ter contribuído, colaborado e incentivado as pessoas a fazerem a inscrição aí na formação, tá? Um abraço a todos e muito obrigada aí pela oportunidade, por estarmos juntos aí. Obrigado, Keila. Um abraço.